A gente volta a falar sobre a possibilidade de invasão russa na Ucrânia. O Ocidente tenta resolver a crise por meio da via diplomática, mas também promete consequências duras para Moscou caso militares avancem para além da fronteira. O governo russo sugeriu ontem que está disposto ao diálogo, mas para tratar de algumas preocupações de segurança. E agora de manhã, o Ministério da Defesa informou o retorno de algumas tropas para suas bases. Nós vamos entender melhor esse momento dessa crise da Rússia com a Ucrânia e o Ocidente. Para isso, conversamos com a pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a Fernanda Manhota. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer recebê-la aqui ao vivo na CNN. E eu já começo te perguntando sobre uma movimentação que a gente acompanhou agora cedo, né? Vimos aí a Reuters dizendo que parte das tropas e dos veículos usados pelos soldados russos estavam voltando para suas bases. E aí vimos a Liz Truss, que é a secretária de Relações Exteriores, de Assuntos Exteriores, dizendo, olha, a gente só vai acreditar que, de fato, há ali uma queda nessa tensão quando houver uma retirada em larga escala. Como é que a senhora olha para esse movimento? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa, Luciana. Sempre uma alegria estar com vocês aqui na CNN Brasil, embora seja um pouco a cavaleira do apocalipse, né? Estou sempre por aqui para falar de desgraça. Assuntos tão tensos, nada apaziguadores, não é, professora? É verdade, Elisa. Olha, Evandro, essa notícia que hoje tem repercutido bastante sinaliza, claro, um recuo, e isso é óbvio, mas ainda, como você bem disse, um recuo que está cercado de certas inseguranças e preocupações. Existem duas razões que explicam um pouco essa diminuição das tensões, né? De um lado, as pressões feitas pelo Ocidente, sobretudo ligadas às sanções econômicas. Nós sabemos que a Rússia, embora seja uma potência militar, nuclear, ela tem enfrentado já há algumas décadas uma série de fragilidades no campo econômico e, eventualmente, a resposta a uma invasão seria aquela feita por sanções. Então, Moscou tem consciência disso e responde a essas pressões, mas, principalmente, o motivo que nos leva a crer que tem havido esse recuo tem a ver com o posicionamento da Ucrânia sobre a OTAN, né? Você mesmo agora há pouco mostrava na repercussão dos jornais a notícia de que a Ucrânia teria desistido de integrar a OTAN. O que os ucranianos, aliás, diga-se de passagem, tentam negar. Eles têm dito que eles são autônomos, soberanos, que não vão ceder a pressões de terceiros e tal, mas na prática é como se tudo se encaixasse. Dá a impressão que nesse processo de negociação, de fato, os ucranianos em algum momento devem ter sinalizado para esse recuo. E eu diria, além de tudo isso, que a preocupação que a gente tem acompanhado e essa busca por garantias também tem a ver com quais tropas foram desmobilizadas, porque nós percebemos a volta para casa de uma série de soldados, mas são soldados que estavam destacados em uma missão de treinamento, né, de jogos de guerra, como a gente chama, em parceria com Belarus. Não são exatamente os soldados russos, né? Então, nós estamos falando do encerramento de jogos militares que aconteciam, claro, na fronteira, mas desde dezembro do ano passado e que ontem, pelo anúncio oficial da Rússia, foram encerrados, o que não significa que as tropas russas foram retiradas, Evandro. Então, professora, na verdade... perdão, Luciana. Desculpa, pode ir, Elizabeth. Não, fica à vontade. Eu é que estava aqui distraída, ouvindo outra coisa da professora e nem percebi que não era a minha vez. Professora, é sempre bom contar com a senhora aqui, eu vou até contar com o seu didatismo de sempre também. Por que a questão da OTAN, que está no cerne do início desse conflito, é tão importante? Por que a entrada da Rússia, da Ucrânia, aliás, na OTAN, agride tanto a Rússia? Qual é o problema com a Rússia e o que os Estados Unidos têm a ver com todo esse imbróglio? É uma ótima pergunta, viu, Luciana? Aliás, ontem nós vivemos o deleite dos professores de Relações Internacionais com o termo OTAN entre os trending topics da internet. Todo mundo tentando entender, afinal de contas, o que é isso. A OTAN, para quem não acompanhou, ela é uma aliança militar que foi formada durante o período do pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, com o objetivo de funcionar como uma espécie de grande bloco defensivo, ou seja, caso algum dos países
países membros fosse atacado, haveria uma resposta coletiva, então, naquele sistema de todos contra um, né? A OTAN, desde o fim da Guerra Fria, foi se expandindo. Entre os anos 90, os anos 2000, ela passou a abrigar não só os países tradicionais da Europa Ocidental, os Estados Unidos, que são os fundadores da aliança, mas passou também a avançar mais para o leste europeu para tentar, de certa maneira, fagocitar, vamos dizer assim, as ex-repúblicas soviéticas que tinham deixado de fazer parte na medida em que a União Soviética deixou de existir. E isso incomoda muito os russos porque é como se o tempo todo a fronteira do Ocidente chegasse mais perto da fronteira da Rússia. A OTAN alega que o pacto é um pacto de defesa coletiva e que, portanto, não tem caráter ofensivo, o que significa que os países ocidentais, Estados Unidos e Europa, não teriam a intenção de invadir ninguém por meio da OTAN, só de se defender. Agora, os russos se sentem incomodados na medida em que, nas suas fronteiras, inclusive a Ucrânia, que é bem próxima, estariam sendo eventualmente posicionadas armas, mísseis e equipamentos de defesa como um todo. Então, todo o imbróglio que envolve a OTAN tem a ver com disputa de poder. Os russos tentando recuperar aquilo que eles entendem como sua área de influência, não querem perder esse protagonismo, não querem que os vizinhos se aproximem do Ocidente, por isso a pressão para que eles não entrem, né, na OTAN, e o Ocidente, claro, tentando isolar a Rússia e aumentar a sua capacidade, a sua presença geopolítica, fazendo justamente o que os russos não querem. E só para concluir, muita da polêmica que nós estamos acompanhando agora em relação a esse episódio em particular tem a ver com a ideia de que em algum momento o Ocidente teria prometido à Rússia que não faria um avanço ou não promoveria uma incursão de adesão da Ucrânia. Mas o problema disso, e o Putin fala toda hora sobre esse assunto, é que isso foi apenas apalavrado, foi algo que os americanos prometeram de maneira informal, numa reunião de boca, nunca constou em nenhum documento, nunca constou em nenhum acordo ou tratado. Então, na prática, é como se a OTAN se sentisse no direito de incluir quem ela bem entende e, do outro lado, os russos se sentissem traídos por uma dita promessa que nunca se cumpriu. Evandro, Luciana e Elisa. Professora, quando a gente vira adulto, a gente lembra do tempo de escola quando é criança, que dizem assim, não brigue, viu? Não discuta, no diálogo resolve tudo, tá bom? Não levanta a voz. Aí a gente cresce e percebe que a gente teve que ser iludido na infância, achando que tudo se resolve com a conversa. Porque aí vem os adultos com coisas que matam e ferem populações, que causam instabilidade emocional, instabilidade social, decidindo as coisas com forças de armas, de tanques de guerra e não no diálogo. Professora, quando a Rússia diz que o governo russo sugeriu que está disposto ao diálogo, a gente pode se iludir um pouquinho ou tem que ficar com o pé atrás? Olha, Elisa, essa é uma ótima pergunta e, inclusive, suscita um dos principais debates que a gente tem na política internacional, né? Existem dois grandes grupos de intelectuais quando a gente pensa em política internacional. Tem o pessoal que acha que a regra da política internacional é a guerra e, eventualmente, em momentos de exceção, acontecem movimentos cooperativos, então suspiros de paz. E existe o pessoal que vai nessa contramão, que diz que, na verdade, nós vivemos, apesar de tudo, um ambiente de relativa estabilidade e cooperação e que a guerra é a exceção, justamente, é aquilo que se manifesta vez ou outra como esse soluço de conflito. Não existe uma resposta final, derradeira, né, um debate interminável que nós acompanhamos. Agora, quando a gente aplica isso para a situação da Rússia especificamente, o que eu diria é que, de certa forma, nós estamos assistindo, testemunhando aquela lógica que é a lógica da política de poder. E a política de poder, ela é ambígua, muitas vezes, e ela também é multifacetada, né? Muitas vezes, a paz, ela não significa exatamente um estado de espírito como talvez nós gostaríamos na infância, né? Todos vivendo em harmonia e convivendo pacificamente a partir de valores e interesses compartilhados. Muitas vezes, a paz significa apenas a ausência de guerra, e isso já é o bastante, né? Então, nesse momento, quando a gente pensa na política do poder, quando a gente pensa em tudo que está envolvendo a política do poder, talvez já dê para a gente se conformar
com o fato de que só de não ter guerra já estamos fazendo um bom trabalho. Eu digo dessas várias dimensões da guerra porque quando a gente pensa em tudo que uma guerra envolve, a gente tem que considerar também as componentes domésticas e que explicam muito dos movimentos dos políticos, aliás, inclusive agora do Brasil, né, metido no meio dessa confusão toda. Porque no final das contas, esses líderes, no caso Putin, o Biden nos Estados Unidos, os líderes europeus, eles estão preocupados com a estabilidade do sistema como um todo, com a necessidade de não haver conflito, com a dimensão humanitária, com a dimensão econômica, mas eles também estão, de certa maneira, jogando para a plateia no sentido de que eles precisam se comunicar com o seu próprio eleitorado. Então, às vezes, eles dão sinais trocados ou não contribuem para a construção da paz coletiva, não porque eles não queiram a paz coletiva, mas porque eles precisam, para consumo doméstico, sinalizar certas coisas dentro de casa. E aí isso torna a equação bem complicada, viu, Elisa? Professora Fernanda Manhota, é sempre um prazer falar contigo.